Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Mais um vídeo polêmico como todos que eu faço, porque eu acho que tem coisas que devem ser debatidas. Eu não sou fã de verdades absolutas e hoje eu vim fazer um ativismo espiritual, né? Eu sou uma pessoa praticamente niilista, né? Pesquisa o que é niilista, se você não sabe, para não ficar falando, mas existem alguns expoentes do niilismo, né, na filosofia, como Arthur Schopenhauer, Nietzsche, Charles Bukowski, acho que Mark Twain, né? Então dá uma pesquisada aí. Eu vim fazer um vídeo que é o seguinte: a vida me fez ser uma pessoa pior, de tanto sofrimento que eu vi e presenciei, e tive também alguns. Mas pior como? Eu fiquei violento contra o mundo? Não, eu fiquei violento contra mim mesmo, né? Eu fui fugir da realidade, fui me drogar, fui fazer qualquer coisa que eu não tivesse que estar vivendo no mundo real. Tem uma frase muito sábia que diz o seguinte, aí eu não sei de quem que é, quem souber de quem é, coloca aí. Busque conhecimento, mas não busque muito conhecimento, porque senão você vai ter muita depressão. E é verdade, porque se você olhar a vida nua e crua como ela é, e se você olhar principalmente que a natureza é muito bela, mas também é cruel, e pior ainda, o ser humano é demoníaco, você vai entrar em depressão. A não ser que você seja uma pessoa indiferente. Então eu já falei isso em alguns outros vídeos, não quero ser muito repetitivo, mas se você estudar a história da humanidade, ela é pautada de barbárie, violência, povos invadindo povos, tribos, civilizações belicamente mais fortes, esmagando e amassando civilizações supostamente mais fracas, embates terríveis, estupros em massa, cabeças cortadas, pessoas postas em guilhotina, enforcadas, né? Desde antes do eurocentrismo, né? Você pegar lá no Egito já tinha escravidão, sacrifício, aí isso vai passando pelas civilizações até chegar ali em Roma, na história, no nascimento de Jesus Cristo, que acho que o cristianismo que se segue hoje não tem nada a ver com Jesus Cristo, pelo menos a maioria, né? Tem pessoas que seguem, tá? Conheço pessoas religiosas que são realmente cristãs, mas são tão poucas. Enfim, o que a própria Igreja Católica fez, né, com o eurocentrismo, a escravidão dos negros, porque escravo sempre existiu, tá? Dos índios, enfim, tanta coisa triste. E eu fui uma pessoa que eu nasci mais ou menos, vamos falar, na Disneylândia, em Nárnia, né? Eu morava num bairro nobre, enfim. E quando eu fui me deparar, até os 10 anos de idade, eu achava que todo mundo tinha mais ou menos o padrão de vida que eu tinha. Com 10 anos de idade, eu comecei a sair para o mundo. Aí eu comecei a andar nas favelas, aí eu comecei a ver a miséria, aí eu comecei a ver como era difícil a vida das pessoas, aí eu comecei a ver sofrimento atrás de sofrimento. E eu sempre fui uma pessoa muito sensível, embora eu sempre fui uma pessoa, eu e 99% da humanidade, tá? 98%. Eu sempre fui uma pessoa ególatra também, né? Narcisista ao extremo, né?
mas também muito sensível a várias situações. E essa sensibilidade me levou cada vez mais num caminho de autodestruição, porque eu me rebelava contra mim, né? Primeiro que as pessoas queriam, as pessoas que eu digo família, sociedade, elas queriam que eu me tornasse ou que eu fosse alguém que eu não era. Isso por si só já é um inferno, né? Você imagina você ter uma natureza e a pessoa querer que você tenha outra natureza, né? É aquela velha história que eu falo hoje para os meus colegas, meus amigos. Eu falo para eles: irmão, não adianta você querer que seu filho ou sua filha com 16, 18 anos, 20 anos de idade entenda o que você demorou 40, 50 para entender. Conscientiza, troca ideia, ajuda, se quiser ser ajudado. A maioria não vai ouvir. Uma coisa que é fato, o ser humano aprende por si só, né? E por que eu falei que a vida me tornou pior? Porque sabe aquela pessoa que você não pode ver um gato em situação de rua, um cachorro em situação de rua, um recém-nascido em situação de rua, ou qualquer outra pessoa mais adulta? Uma pessoa adulta já se vira um pouco mais em situação de rua, em situação de miséria, em situação de sofrimento, né? Quando você cria consciência da corrupção política, né? Da maldade dos poderosos, quando você cria consciência que o mundo é de quem tem. Você só é ser humano se você tem poder aquisitivo. Se você não tem, você não é nada, né? Sabe aquela sensação de que todo mundo está brigando por poder, ninguém está nem aí, o Deus dos homens é o dinheiro. É triste, né? Por isso que muitas pessoas, às vezes, eu não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, tá? Eu não tenho essa natureza, mas eu entendo que algumas pessoas, por exemplo, sei lá, perder um filho, é reconfortante para a pessoa falar: virou uma estrelinha, tá no céu, tá com Deus, quando eu morrer eu vou encontrá-lo, entendeu? Eu não estou criticando, tá? Eu entendo, tá? Eu não consigo ter esse tipo de sensação, eu não consigo ter esse tipo de pensamento, sentimento, espiritualidade, entendeu? Daí que vem o niilismo, vem a vida mais nua e crua, né? Vou falar: a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, como lá Lavoisier, morreu, acabou, né? Morreu, talvez a energia, o espírito se transforme em alguma coisa, mas não consigo ver dessa forma. Então, para mim, as coisas são muito mais difíceis, sempre foram, entendeu? Porque não consigo, né, ter certas crenças que vão amenizar a minha finitude. Então, quando eu digo aqui no título desse vídeo que a vida me fez uma pessoa pior, existe um paradoxo. Por quê? Porque se eu não tivesse ficado na situação de rua, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu ainda seria, todo mundo não deixa de ser. Eu ainda sou, lógico que eu ainda tenho um pouco de ego, que é a pior, se livra do ego. Palavra-chave para você mudar: humildade. Quem não aprende a ter humildade não chega em lugar nenhum, cara. Ah, não, mas o cara é arrogante, é bilionário. Cara, realização financeira não tem nada a ver com espiritualidade. O cara pode ser trilionário e a vida dele pode ser uma merda. Acredite se quiser, eu conheço muitos, tá? Então, assim, humildade é a primeira palavra. Então, apesar de eu ter tido para me livrar dos meus demônios, dos meus vícios, do meu sofrimento, eu adquirir humildade, eu aceitar a minha impotência,
Ao mesmo tempo, eu tive que fechar os olhos para aquele que eu sou. Sabe aquela frase, quando você entender que você é impotente perante os problemas do mundo, você vai viver melhor? Eu sou essa pessoa que não conseguiu seguir essa frase. Eu sou essa pessoa que eu não consigo me conformar com os problemas do mundo. Eu não consigo ficar aqui pensando que, sei lá, na Ucrânia tá tendo massacre lá e criança, cachorro, mulher, idoso, homens estão sendo massacrados. Hoje em dia eu não consigo assistir filme que nem agora saiu o Gladiador 2, né? Eu não consigo mais ver esses filmes, cara. Porque eu sei que isso é verdade. Coração Valente, Gladiador, tudo isso aconteceu. E se a gente ainda tivesse cavalo e espada, estaria acontecendo. Coitado dos cavalos. Então, ao mesmo tempo que eu fui uma pessoa que eu tive que aceitar a minha impotência, lutar com os meus demônios, isso só aconteceu quando eu tive obrigatoriamente que me sentir relativamente indiferente a tudo aquilo que eu não posso mudar. Porque eu sou uma pessoa que se eu pudesse, se eu tivesse a fortuna do Elon Musk, eu ia ficar, sei lá, com 100 milhões de dólares para mim, o resto eu ia ver alguém pobre a dar uma casa, toma uma casa para você, eu ia resgatar tudo quanto é cachorro e bicho de rua. Tá passando fome, sabe? Eu ia criar uma fundação para conscientizar as pessoas de planejamento familiar, né? A pessoa não consegue sustentar, tem 10 filhos. Isso é culpa da política, entendeu? Sabe? Eu queria, sei lá, ser um seu super-homem para acabar com as guerras. E eu tive que aceitar que o mundo é cruel. Então é nesse aspecto que eu falei que eu tive que ser uma pessoa pior. Eu tive que ter uma frase que diz, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É difícil essa frase, cara. Achei que uma pessoa que perdeu um filho, perdeu uma mãe. Eu não tenho família, tá? Assim, eu tenho, mas não tenho. A minha família nunca teve afetividade nenhuma. Um dia eu vou fazer um vídeo contando a minha história, falando sobre a minha família. Afetividade zero, tá? Então, enfim. Mas eu entendo que essa relação das pessoas familiares, né? Então, como você vai explicar para alguém que perde um filho, sei lá, de 10 anos de idade, que não é a lógica da vida? Falar para ela, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A pessoa, se sou eu, falou... Né? A gente fica... Mas é uma dura verdade que a gente tem que aceitar. Porque realmente a gente é impotente. A pessoa tem que olhar e falar assim, peraí, eu perdi meu filho, eu tenho 30 anos de idade. Meu filho tinha 10 anos. Eu perdi. Aí tem gente que vai falar, porque Deus fez isso? Por quê? Vai culpar Deus, né? Entendeu? Mas a verdade é a seguinte: se acontece com outras pessoas, por que comigo não pode acontecer? Eu sou melhor que o outro? Não, é porque eu sou preferido de Deus. As pessoas querem acreditar assim, né? Então, a vida é cruel, é difícil entender isso. O mundo é cruel e o ser humano, como eu falei, é demoníaco, né? A natureza pode ser cruel, o ser humano é demoníaco. Que infelizmente nesse mundo, meu amigo, se você ficar aí na rua, sem nada, e você precisar dos outros, tem bastante gente boa, graças a Deus, mas é a minoria. A sociedade em si vai pisar em você. Geralmente, quanto mais grana a pessoa tiver, mais ela vai te chamar de vagabundo. Entendeu? Eu não sei como, eu fiz um vídeo no canal que é a normalização da crueldade, né? Eu não sei como as pessoas conseguem sair e ver centenas de barracas, de pessoas dormindo nas ruas, animais abandonados. Eu só estou andando na rua, eu vejo um cachorro no trânsito, eu quero parar tudo e salvar.
Então é essa pessoa, um pouco dessa pessoa, que eu tive que enforcar para conseguir viver nesse mundo tão cruel, cara. Esse mundo assim, tão indiferente. Nesse mundo onde tem gente que está jogando comida fora e outro não tem o que comer. Esse mundo onde está tendo uma guerra ali por ego. E tá cheio de gente morrendo, criança, idoso, mulher sendo estuprada, a natureza sendo destruída. Você tem que fechar muitos olhos para não ver as verdades. Olha o aquecimento global, quem que está prestando atenção? Então, eu consegui viver um pouco melhor quando eu comecei, porque eu não aceito ainda, seria um hipócrita se eu falasse, eu aceito a minha impotência perante o mundo. Mentira. Mas eu comecei a aceitar. E é muito triste, porque você vê as pessoas falar, não é problema meu, né? Pega um bichinho que está abandonado e tenta doar. Vai num orfanato que tem uma criança precisando de um lar, para ver como é difícil alguém adotar. E quando adota, quer adotar assim, como se fosse um produto. Se eu não gostar, eu devolvo. Tanto um pet como uma criança, né? É assim. Eu passei por isso. Eu não vim de fábrica como minha família queria que eu fosse. Aí quando perceberam que eu de fábrica não era como eles queriam, então deixa pra lá. Vamos se desvincular, entendeu? Cara, rebelde. Enfim, então foi chegando na minha casa, e quando vem o pensamento das coisas maléficas que a gente vê no mundo, que a gente vê nas mídias, que a gente vê na esquina de casa, que a gente vê pela televisão, eu tive que travar minha mente e não pensar para não sofrer. E isso eu acredito que me tornou uma pessoa um pouco pior, no sentido de não ser tão sentimental. Paradoxalmente me tornou uma pessoa melhor, porque eu estou na busca pela humildade. É a primeira virtude que a pessoa tem que ter na vida, para tudo, é a humildade. Mas a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, é muito difícil da gente engolir, porque a vida castiga muita gente. Bem, eu agradeço, era isso que eu queria falar, eu acho que eu deixei bem claro, é um ativismo espiritual. Alguém vê esse vídeo, se 2 pessoas verem, já é mais de um, já é um grupo, entendeu? Eu não sou uma pessoa que está fazendo vídeo por visualizações, estou fazendo por idealismo, tá? Então, se quiser comentar, falar alguma coisa, mandar um feedback, em algum momento eu vejo. Mas a vida, eu acho que a missão dessa vida é enlouquecer cada um de nós que vem para cá, porque não é fácil. A não ser que você tenha um coração de pedra, cara. A não ser que você seja uma pessoa que crie ficções científicas na sua cabeça, né? Para você aceitar a sua finitude, para você aceitar o sofrimento alheio, sabe? A não ser que você dê justificativas pouco plausíveis ou nada plausíveis para você nem ligar, cara. Para quem está para os seres, né? Não estou falando só de ser humano, não. Para os animais, a pessoa faz um incêndio aí, como a gente tem visto aí, incendiar, geralmente para fazer pasto, né? Mata um monte de seres vivos. E aí tem gente que sofre também com isso, mas a ganância é maior que o coração, né? Enfim. Era isso que eu queria falar. Busque humildade, busque conhecimento, mas não busque muito conhecimento para você não ficar depressivo. Essa é uma realidade.
E é nisso que eu me tornei uma pessoa um pouco pior. Quando eu entendi que eu não podia mais ficar sofrendo tanto por tudo aquilo que eu não consigo mudar. Ainda assim eu não aceito, mas já estou aceitando mais do que antes. E estou me sentindo uma pessoa pior. Porque eu gostava do primo da rainha que sofria com as coisas que aconteciam à minha volta e que eu queria mudar, né? Enfim, como diz a música, né? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia, quero uma pra viver. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, muito obrigado se você viu esse vídeo e namastê.